Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui nessa noite, quem está nos vendo pelo YouTube. Obrigado de coração pelo convite. Essa foi uma direção que o Espírito Santo nos deu. Mas eu quero que você entenda e absorva a ideia do que você está fazendo aqui nessa noite. Porque às vezes a gente esquece que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E isso, muitas vezes, o diabo tenta, de uma forma assim muito sutil, tirar esse foco da nossa vida. Tirar, sabe... Obrigado, Sabrina. Tirar da nossa vida a particularidade de Deus por várias formas, várias situações. E isso, nos dias de hoje, parece não, é verdade, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias, sabe, a verdade do Senhor seria como comichão nos nossos ouvidos. Seria um tempo onde se levantaria pastores de si mesmo, onde havia falta de sujeição da palavra de Deus. O povo não conseguiria se sair sozinho das garras de Satanás, porque Tiago diz que sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes ele fala de sujeitar, e aqui eu quero deixar algo muito interessante para que você entenda isso na sua vida. E isso, irmãos, o que eu vou falar nessa noite está desta parede até quem está me ouvindo pelo YouTube, ou seja, infinitamente mais, onde tiver esse som, e que encontrar repouso, isso encontre repouso no coração de quem está ouvindo. Mas uma verdade é, irmãos, que quem não escuta o que Deus fala, jamais vai ver o que Deus quer. Quem não der ouvidos à palavra do Senhor, jamais vai ver e vai ver aquilo que Deus já tem visto a nosso respeito. A palavra do Senhor diz que tem algo preparado no céu que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca passou e penetrou na mente de homem algum. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porém, existe o inimigo da nossa vida, que é Satanás, que não é a pessoa que está do seu lado, que jamais é os problemas que você está encontrando, que jamais é as dificuldades que nós encontramos. É alguém que conhece desde a fundação do mundo também todo o seu destino. Então imagina só você, a intenção dele de fato é o que a Bíblia diz em João 10:10, que é roubar, matar e destruir. Então fora disso, não existe nenhum tipo de benfeitoria estar longe dos caminhos do Senhor. Tampouco não entender o que Deus tem a nosso respeito. Tiago deixa claro que bem-aventurado o homem que suporta todas as provações desta terra, desta vida. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, nós receberemos uma coroa de chancela, uma coroa dizendo o seguinte: não, vocês conseguiram, então está aqui, ó, é de vocês fazem parte. E dentro desse ambiente que nós vivemos, dentro desse tempo em que nós vivemos, nós estamos vendo de uma forma muito sutil, mas antes avisada por Deus, Satanás nos distanciando do amor de Deus. Porque a questão aqui não é placa de igreja, você que está nos visitando pela primeira vez. A questão aqui não é CNPJ, eu sempre digo isso, de fato é. Não é trazer você para a Nova Aliança, não é tirar você de um ministério, jamais é isso. Porque nós trabalhamos para o reino, nós trabalhamos para aquele que é de fato o Senhor dos senhores. Quem crê nisso, diga amém. A ideia aqui, o entendimento que o Senhor tem levado a nós é trazer esse ambiente, como o pastor Álvaro falou, o quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E aqui eu peço para você olhar para a pessoa do seu lado e diga assim: que bom que você veio, que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui. Irmãos, existe um segredo nesse lugar, ou seja, nesse lugar não físico, mas nesse lugar espiritual, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Às vezes nós somos gratos por tudo aquilo que nós conseguimos pegar. Eu sou grato pelo carro que eu tenho, eu sou grato pela casa que eu tenho, eu sou grato pelas condições financeiras que eu tenho. Mas a gente esquece de ser grato pelas pequenas coisas. E eu quero te dar essa oportunidade de você ser grato por uma pequena coisa. Faz assim comigo. Pelo ar que respiramos. Muitas coisas nós perdemos o sentido, sabe por quê? Porque a gente esquece de olhar essas pequenas coisas. E como nós cansamos de falar, e de fato o diabo tenta nos destruir nas pequenas coisas.
palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E existe um ambiente onde nós precisamos ter a nossa mente, os nossos olhos espirituais em todo o tempo aberto, porque o diabo não vai colocar na sua frente algo que você consegue se esquivar. Ele vai colocar aquela sementezinha de discórdia, aquela sementezinha de não concordo, aquela sementezinha de que não é bem desse jeito, e automaticamente aquilo vai gerando o quê? Uma raiz, e dessa raiz nasce uma árvore que ao primeiro momento é pequenininha, e daqui a pouco está lá uma árvore desse troncão. E o Senhor diz que toda árvore que meu pai não plantou, Ele vai arrancar. Quantos querem que saia da sua vida aquilo que Deus não plantou? Diga amém. Mas existe uma postura e existe um entendimento que eu e você temos que ter. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52. São 9 versículos. 11 versículos, perdão. Que fala de uma das histórias mais lindas e maravilhosas. Você que nos visita pela primeira vez, nós só queremos que você levante a mão assim, ó, só pela primeira vez nós queremos te entregar uma lembrancinha. Eu estava esquecendo, está ali 2 pessoas, mais aqui. Irmãos, ajudem aí. Temos aqui também. Amém? Nós somos muito gratos pela vida de vocês, amém? Nós como igreja, nós dizemos o quê, irmãos? 1, 2, 3 e... Sim, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Todos aqui já conhecem o contexto, eu creio que sim. Todos aqui entenderam que Jesus foi gerado num ambiente onde não houve uma relação sexual. Maria concebeu Jesus, isso de uma forma extraordinária. Porém ela foi achada digna entre as mulheres, e assim o Senhor fez, assim a maneira como Ele construiu todo o propósito de salvação da humanidade, levar à eternidade. E Jesus então cresceu numa família normal. Diga comigo assim: Jesus cresceu numa família normal, onde ele foi ensinado princípios, valores, como qualquer um de nós. Você vê Jesus no nascimento, depois com 12 anos e depois só com 30. Você vê o agir do Senhor na vida de Jesus, levando ele a princípios e caráteres, ensinado por um pai natural. Jesus, irmão, não desceu do céu com um chip no bolso e quando deu ali 9 anos de idade, ele colocou, agora eu entendi isso. Não. Ele teve alguém que ensinou ele todo o tempo sobre o caráter, sobre princípios, sobre valores. E a Bíblia diz nesse texto que, como qualquer outra família tradicional daquele momento, havia um costume, todos os anos, de eles irem ao templo. E aqui entra uma chave bíblica bem interessante que eu queria compartilhar contigo justamente sobre isso. E se você quer anotar, o tema da pregação dessa noite é perdido em 3 dias. Diga para a pessoa do seu lado: perdido em 3 dias. Lucas 2, do 41 ao 52, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Preste atenção. O menino ficou sem que seus pais o soubessem. 44. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Versículo 49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera? E desceu eles para Nazaré, e era ele submisso à sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai,
Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, dizemos que o Senhor é digno, que o Senhor está acima de todas as coisas. A nossa boca saiu um louvor, Senhor Jesus, que cremos que chegou às tuas narinas como uma ação de graça, como um perfeito louvor, como algo que fluiu dentro de nós, Pai. E essa palavra, assim como lida, Pai, possa encontrar repouso na nossa vida, que possamos sair daqui nessa noite compreendendo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a pergunta nessa noite, nesse momento que você viu, vamos pensar eu e você. Eu sou pai do Israel e da Isabel. Nunca na minha cabeça passou a possibilidade de perdê-los. Nunca na minha cabeça passou a possibilidade de alguma vez esquecê-los. Embora muitas vezes a gente está tão corrido, que tem até um ditado que diz que quando a pessoa está tão agoniada, que ela para e diz assim: meu Deus, eu tenho que pegar o menino, pegar o feijão na escola e tirar o menino do fogo. A gente vive um tempo tão doido, tão corrido, tão cheio de coisas, que a gente às vezes troca as coisas. Mas nunca na mente de um homem ou de uma mãe, eu imagino e quero crer dessa forma, que existe um ambiente de perder seus filhos, perder algo precioso. E no caso de José e Maria, existia, vamos dizer assim, um adendo a mais. Porque da forma que eles receberam Jesus, isso deveria dar a eles o que é um cuidado ainda maior. Porém a Bíblia diz que eles voltaram e não haviam visto que Jesus tinha ficado. O que me chama a atenção nessa passagem é que duas pessoas que experimentaram da glória de Deus, porque Maria ouviu o anjo e José entendeu esse propósito, pegou Maria, cobriu ela e levou ela para fora, para que fosse protegida, para que fosse guardada. Porém você vê aqui dois cidadãos ou duas pessoas que receberam do Senhor algo tão precioso e simplesmente não cuidaram como deveria. Diga assim comigo: tudo, diga forte assim, tudo que eu não cuido, eu passo trabalho para achar. Lembra da parábola da dracma perdida? A mulher perdeu dentro de casa. Quantas vezes nós estamos envolvidos em um ativismo tão grande, situações tão grandes, que nós perdemos o valor que Deus nos dá. Aquilo que para nós tem que ser importante, a gente enche de coisas, e daqui a pouco a gente cai em si e começa a procurar. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, se a gente não cuidar, depois fica difícil de achar. Sabe aquelas pregações que dizem o seguinte: olha, se você esquecer de Jesus ou cair, é uma escada difícil para você subir de novo, e a gente coloca as dificuldades como algo tão intransponível que é até melhor deixar e ficar do mesmo jeito. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim sobre isso. Sabe o que é o problema da igreja? É que ela bota a santidade de uma forma tão alta, como se fosse uma fechadura, onde ninguém consegue abrir uma porta. Agora a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Voltando para o texto, nós estamos vendo aqui um casal que recebeu do céu algo precioso. Porém ele deixa claro, voltando ali para o versículo 44, diz assim: pensando porém está ele entre os companheiros de viagem. Diga comigo, companheiros de viagem. Diga assim comigo, parentes e conhecidos. Você já parou para analisar que quando às vezes a gente deixa acontecer, dá uma rateada, dá aquela desequilibrada na coisa, a nossa tendência é sempre correr para aquilo que a nossa alma deseja. Quando você perde algo de Deus pelo tempo, por falta de obediência, por aquilo que está negligenciando o agir de Deus, parece que você encontra respaldo e sufoco, aliás, alívio, no que a alma quer. Não, eu corro para os conhecidos, eu vou para os parentes, eu vou pelos companheiros de viagem. Irmão, você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? Essas pessoas tinham intimidade com Deus. A Bíblia não diz que eles pararam e disseram assim: não, peraí, o que o Senhor está me querendo ensinar com isso? Tem tanta coisa que acontece na nossa vida, e a gente não para e não olha para dentro de si e diz assim: peraí, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer falar comigo? O que eu estou errando? Ou qual foi o cuidado que eu não tive com aquilo que Deus espera? O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós vivemos uma geração que ela já está perdida, infelizmente,
rodeado do achismo do eu, trazendo o homem como centro de tudo e Deus em segundo plano. Eu poderia ministrar aqui só sobre Mateus 6,33, que todo mundo fala de uma forma que é o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, sim ou não? Não, essas coisas vos serão acrescentadas, que é o que dormir, aonde dormir, o que comer e o que vestir. O resto nós trazemos para essa realidade. Então eu vou buscar a Deus, o meu casamento vai resolver sozinho. Você tem que confessar o seu pecado, confrontar o problema, e aí a graça e a misericórdia de Deus vem. Aí eu tenho que buscar a Deus, então, sabe, aquele cara que eu tenho que pedir perdão no tempo certo, na hora certa. Mas como assim no tempo certo, na hora certa? Você tem 150 anos com essa pessoa e ainda está esperando o tempo certo e a hora certa? Diga assim comigo: Deus derrama assim. Você faz assim com a mão comigo, por favor? Derrama assim sobre mim, para espalhar assim para os outros. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o problema que eu tenho na minha família, Deus vai resolver por mim. Ó, Deus não veio, irmão. Aliás, Jesus não veio para resolver o problema de ninguém. Jesus veio para trazer o quê? Vida, e vida eterna. Você tem que resolver os seus problemas. É você que tem que encarar os seus medos. É você. Não transfere a culpa, está entendendo? Buscar em pleno, e essas coisas vos serão acrescentadas. O texto é muito claro: o que comer, o que vestir e o que beber. As outras coisas, faz assim comigo, eu tenho que ralar. Uma vez salvo para sempre. Aqui no Ministério Comunidade Nova Aliança não funciona assim. Pode ser em outros lugares, mas aqui a salvação é assim, para você perder. Porque nós entendemos que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mas o céu tem um lugar. Tem, irmãos, claro que tem, precioso. A palavra do Senhor descreve exatamente onde nós vamos morar. João 14 dá uma introdução muito legal. Preste bem atenção no que eu quero dizer nessa noite. Talvez Deus está levando você para um lugar para compreender o que você tem perdido nesses dias. E a primeira coisa que eu entendo, que os pais perderam Jesus, e o texto é muito claro. Abre comigo lá, por favor. 43, Lucas 2:43, fica na tela ali para mim. Terminados os dias de festas, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Diga comigo assim: sabe como é que eu perco Deus? Fala forte assim: sabe como eu perco Deus? Faz assim comigo, passando na frente dele. Quantas pessoas perdem Cristo no seu coração porque eles passam na frente? A palavra do Senhor diz que os pais regressaram, passaram na frente do menino. Quantas coisas eu e você não esperamos o tempo de Deus para se realizar? Quantas coisas eu e você a gente quer fazer da nossa forma, da nossa maneira, e sabe o que acontece? A frustração. E quantas vezes na frustração a gente tem que achar um culpado, e esse culpado muitas vezes é a pessoa do nosso lado, quem está na frente, quem está atrás, quem está em cima, quem está embaixo. Nunca é nós mesmos. Nunca somos nós. Não, pastor, porque na verdade, porque isso, aquilo, outro. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Os pais de Jesus perderam ele. Você consegue dizer para a pessoa do seu lado com a cara assim: cara, os pais perderam Jesus. Fala para ele: os pais perderam Jesus. Como é que eu e você, se nós não estivermos atentos às coisas de Deus, irmãos, é assim para perder a essência da adoração. Por isso que muitas vezes, para você sentir a presença de Deus, parece que você sabe, fica naquele ambiente e não vem, e aí acabou tudo. Esse dia eu estava falando com o pastor Alvo sobre uma coisa, que aquele livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim, ele é uma faca de 2 gumes. Ele é uma experiência real de Benihim, maravilhoso. Quem já leu esse livro? Eu já li, é uma benção. Mas é uma experiência que te conduz à palavra do Senhor. Ele não pode ser um livro que você abre ele assim: Bom dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. Não pode ser assim. Ele tem que ser um livro que você se alimenta dele na intimidade que Benihim buscava.
naquilo que ele queria para a vida dele. Só que a roupa de Saul, irmão, não dá em Davi. A experiência que Deus tem para você é para você. Então, se você quer crescer em intimidade com Deus, é dia após dia, hora após hora, momento após momento, se rendendo às misericórdias de Deus. E aí sim, quando você falar bom dia Espírito Santo, opa, beleza? Vamos por aqui, vamos para lá, vamos para aquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz que a função do Espírito Santo, uma delas, é nos guiar a toda a verdade. Quem crê nisso, diga amém. Então as pessoas passam à frente de Jesus, à frente das decisões. E eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá em Marcos 10, 32. Marcos 10, 32. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus, diga assim comigo, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Irmãos, se você depois meditar sobre o contexto, você pode ver que Jesus estava falando para eles o que ia acontecer no dia da crucificação. Ele estava indo para lá, e os discípulos admiravam Jesus. Os discípulos admiravam que Jesus sabia tudo o que ia acontecer, e ele estava dizendo, vamos, porque lá vai acontecer isso, porque lá isso vai acontecer. Sabe o que eu entendo quando eu deixo Jesus na minha frente? Eu vejo um milagre que só Ele pode fazer. Quem crê nisso? Antes disso, meu irmão, você deixando Jesus para frente, você não vai ver mais nada. Você só vai ver sim lutas, dificuldade, problema, porque tudo você tem que fazer. Tudo vai ser você que tem que fazer. Agora, quando você se coloca no lugar onde Ele está na tua frente, Ele é teu guia, Ele é aquele que prove todas as coisas, você vai dando glória a Deus em tudo que acontece, porque Ele está na frente. Quem crê nisso, diga amém. Ele está na frente. Abre outro texto comigo, por favor, em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, Sarinha. Olha só que interessante, uma passagem muito conhecida, para que você saia daqui compreendendo o que o Senhor quer dizer nesses dias. Diz assim a palavra de Deus: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Olha só. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o que, irmãos? Dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Versículo 27. Diga assim comigo: e maravilharam-se os homens. Você está entendendo que quando você deixa Jesus tomar conta da sua vida? Você está entendendo que quando você deixa Jesus tomar a rédea das coisas, você vê milagres acontecendo? E os pais de Jesus perderam essa oportunidade, porque eles voltaram e não viram o que estava acontecendo. Só viram depois, porque eles voltaram e viram o quê? O menino falando, interrogando, se posicionando. Então toda a introdução daquela história, que um dia no céu eu vou querer ver como é que Jesus chegou lá, posso dar uma palavra aí? Nós vamos ver na glória. Quem crê nisso? Deve ter um vídeo lá, uma fita cassete, alguma coisa lá, que a gente vai ver essas coisas. Deve ter algum lugar lá, um pendrive, que a gente vai pegar assim, quero ver quando foi que o mar abriu, bota lá e vê no telão. Foi assim. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus? A pergunta é o seguinte: você tem estado na frente de Jesus ou atrás de Jesus? A pergunta é: os milagres você acontecendo com os outros, ou você está vendo acontecer na sua frente? É isso que o Senhor espera que nós venhamos responder nesses dias. Irmãos, porque às vezes nós colocamos o nosso eu muito na frente, o nosso querer, a nossa forma, só que já está tudo explicadinho como a gente tem que fazer. Mas a gente nega isso e quer fazer da nossa forma, e é aí que mora o perigo. Porque quando eu faço do meu jeito, sabe o que acontece? Num determinado momento, você perde as forças, você acha que tem as forças, e aí você quer destruir os filisteus, e aí não consegue. Lembra com Sansão? Sansão não caiu porque contou para Dalila que o cabelo dela tinha que ser cortado. Sabe onde começou a queda de Sansão? Lá atrás, quando ele desobedeceu os pais, dizendo assim, não precisa se misturar com o povo de lá. Tem tanta coisa que o Espírito Santo nos avisa quando é bem pequenininho,
bem coisinha pequena. Mas a gente vai alimentando, gerando, sabe, até rega. Quando vem, não entra nesse relacionamento que vai dar problema, não faz isso. Não, mas eu creio que pode ser mudado. Como vai mudar uma coisa que pequeno já está desse jeito? A avó da Priscila tinha um ditado que ela falava assim, ó, de pequenos verás o que grande serás. Irmãos, se Jesus não for o centro, o pau que nasce torto nunca vai se endireitar. Lembra da musiquinha lá? Um dia um homenzinho torto caminhava numa estrada torta. Sua vida era torta. Agora essa pessoa, quando encontra Jesus, aí sim, a palavra do Senhor diz que Ele endireita os nossos caminhos. E o nosso passado, irmãos, não é mais prisão. Passa a ser só uma escola. Como não fazer mais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vire para a pessoa do seu lado aí e diga assim, ó, olha, deixa Jesus ir na frente. Você não quer perder Jesus, deixa Ele na frente. Outra coisa também, no versículo 44 diz o seguinte: pensando porém que Ele estava entre os companheiros de viagem. Diga assim comigo, às vezes eu penso que Ele está comigo. No Nordeste tem um ditado que diz que todo penso é torto, não é isso, pai? O pensar lá não é de pensamento, é de uma coisa que está torta. Você olha para o lado assim, aquele negócio está meio penso. Todo penso, irmãos, é torto. Todo achismo, ele não tem firmamento, ele não tem fundamento. Eu estou achando que Deus está falando comigo. Eu estou achando que Deus está me direcionando. Eu acho que Deus está dizendo isso. Eu sinto no meu coração. Eu acho dessa forma. Irmãos, não é pelo achismo que Deus fala. Deus fala com certeza. Mas eu acho que o meu coração, irmãos, o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele nas nossas mãos não vale nada. Mas nas mãos de Deus, ele o quê? Esquadrinha. Você está entendendo? O meu coração na minha mão vai fazer o que a minha alma deseja. Romanos diz que o pendor da carne é o que? É o pecado. O pecado, ele nunca me leva para uma vida de paz, ele nunca me leva para uma vida de luz. A minha alma sempre está conectada à carne, aquilo que a carne deseja, o que a minha alma quer. Agora, quando o meu espírito domina sobre a carne, meu irmão, entenda comigo, Deus não fala na alma, Deus fala no espírito. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Romanos 8 diz, aqui tem um jejum de mundo que Deus deu uma visão há muitos anos atrás. Lembra do versículo chave? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a verdade. Pastor, mas irmãos, deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Eu não estou aqui para dizer absolutamente nada daquilo que é bonito, daquilo que é formoso. Irmãos, eu não nem banquinho aqui eu tenho para sentar e fazer assim com o olhinho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É no Espírito que Deus, sabe, o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, nos guiando a toda a verdade. E quando a gente está no Espírito, a gente faz coisas que alguém que anda na carne, na alma, nunca vai fazer. Porque no Espírito a gente entende que a repreensão é para o crescimento. Na alma, a repreensão é: ele não me ama, ele não gosta de mim. No Espírito você clama pela repreensão: Senhor, me ajuda. Agora na alma quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Como é que pode isso? Como é que pode aquilo outro? Você está entendendo que existe diferença daqueles que andam na carne e daqueles que andam no Espírito? Porque as coisas de Deus se discernem no Espírito, não é na carne. Diga assim comigo: sabe como eu perdi, eu perco. Diga assim comigo, perdão. Diga assim comigo: sabe como eu perco Jesus? Muitas vezes pensando. Quantas coisas, irmãos, nós pensamos, e quando vamos agir a gente ainda faz errado. Quantas coisas você procura, você vai, daqui a pouco, pá. Eu tive uma experiência hoje com uma pessoa que acha que está arrasando, que fez um negócio numa situação.
Eu olhei para ela e falei assim, meu Deus do céu. E há tempos pensa como fazer. Entenda bem, irmãos. Nós perdemos Jesus muitas vezes por ouvir a nossa alma e não querer deixar o Espírito falar conosco. Quer que eu te diga uma dica, uma deixa. Irmão, se a luz amarela acender dentro de você, não avança. Não avança. Eu tenho falado que existe a diferença de conselheiros e de discipulado. Conselheiros você pode ter muitos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se estabelece a sabedoria. Agora, no discipulado você tem a direção. É no discipulado que as coisas alinham a sua vida, porque não é a pessoa, é Cristo. Você está entendendo? Discipulado você não leva ninguém para você, discipulado você leva a pessoa a Cristo. Você tem que alguém que ter o DNA, que tem que ter alguma coisa, é Cristo na sua vida. Não é o DNA de uma pessoa, é Cristo em você, a esperança da glória. Não é Cristo o teu discipulado e depois você a esperança. Não. Diga assim comigo, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Tem um texto em Atos, no capítulo 17. Abre comigo, por favor, lá do Data Show. Do versículo 23 ao 26. Atos, capítulo 17, do 23 ao 26. Também muito conhecido. Diz o seguinte: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus por isso, Senhor. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todas dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Diga assim comigo: pensar só se for o que Deus quer. Esse povo estava no aerópago, lembra que Paulo estava ali naquele ambiente? Estavam discutindo sobre isso, sobre aquilo outro, e Paulo disse assim: deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Passei por ali e vi um negócio escrito assim, pois é aquele mesmo. É aquele mesmo que eu sirvo. É aquele mesmo que eu vivo. E nele, e a Bíblia diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Sabe, irmãos, um dos segredos que eu e você precisamos compreender, que eu e você somos templo do Senhor Jesus. Agora nós só somos igreja como estamos conectados ao corpo. Você em casa dizia assim: a igreja sou eu. Isso não é o que a Bíblia diz. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você só é igreja se você está conectado, porque o corpo de Cristo na terra é a igreja. E você tem que estar onde a igreja está. Por isso que Paulo diz assim: não somos como aqueles que não congregam. É importante você compreender que quando diz a palavra em Salmo 133, quão bom e quão agradável é. Diga assim comigo, falar de unidade. Ah, pastor, mas eu sou igreja. Tudo bem, você está conectado ao corpo. O corpo de Jesus, você está sujeito ao corpo. Você está sujeito ao cabeça que é Cristo. Onde é que você está exercendo os frutos desse entendimento? Como é que funciona? Você está sujeito? Não, mas é porque... Irmãos, não é assim que funciona. Você é templo e morada, eu sou templo e morada. Agora, ser igreja é outra história. E sabe por que as pessoas perdem Jesus e ficam nesse ambiente? Porque elas entram nesse lugar de litígio, de tentar explicar aquilo que não se explica, porque o fruto não coincide com a árvore. Porque quando você vai falar com uma pessoa, você vai dizer, ela vai estar cheia de razões. E aí, meu irmão, cai por terra tudo aquilo que é o que o Senhor espera. Diga assim comigo: o Senhor espera de mim um coração quebrantado e contrito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite em nome de Jesus? E por último, para terminar, nós procuramos, irmãos, em lugares que Ele não está. Lembra que eu falei sobre as negativas, que quando você está na alma, você nunca entende que é o Espírito te admoestando, você nunca entende que é o Senhor falando.
Você sempre dá conotação a uma realidade que você está vivendo ali de uma forma, sabe, muito crucial, e deixa ali, e de repente você não, por uma pessoa, por uma situação, você toma uma atitude que estraga tudo. E detalhe, vive um efeito carrossel. Sabe aquele efeito carrossel? Não, eu vou correr para pegar o cavalo preto, porque o cavalo preto é mais rápido do que o vermelho, sendo que está tudo na mesma roda. Ou entra naquele ambiente da rotatória e nunca pega a saída certa. Porque sempre há uma negativa de ouvir o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor, Ele nunca vai estar onde você acha que Ele tem que estar pela sua vontade. Abre comigo em Salmo 121, por favor, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seu socorro não está em irmãos, irmão. Seu socorro não está em homens. Bota isso na sua cabeça. Os homens são instrumentos de Deus quando estão alinhados com uma verdade, aí tudo bem. Agora, é você e Ele primeiro. É você e Ele primeiro que muda todas as coisas. O que vai mudar e determinar o futuro daquilo que você espera é onde você está ouvindo e como você está ouvindo isso. Tem tanta coisa que o Senhor tem para nos entregar, tantas situações que o Senhor tem para fazer, mas a gente vive num ambiente de não atentar o que Ele tem falado, não atentar o que Ele tem se movido, e a gente se distrai, sabe? Passa uma formiga na nossa frente, a gente fica assim, ó. Qualquer coisa passa em outro lugar, você fica. E o Senhor gritando, falando: ei, eu estou voltando, olha só, eu estou voltando. Irmãos, tem alguém aqui que tem alguma dúvida que Jesus está voltando, sim ou não? Não. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E aí a pergunta é, quem conhece Bíblia, como diz o pastor Alvo, sabe o que eu vou falar. Existem 5 noivas prudentes e 5 noivas nécias. Essa é a pergunta que no Espírito você tem que fazer para você. Peraí, eu dependo de quê para encher a minha botija? Eu dependo do quê para isso? Irmãos, é você e Deus. A salvação é quase que um número. Está ali, ó, número 1, 2, e aí vai. Não tem como eu pegar o meu número e dizer assim: toma Israel, vai no meu lugar, ou coisa parecida. Jesus vem buscar a sua igreja. Quantos são igrejas do Senhor Jesus aqui? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Abre comigo, por favor, Data Show, Romanos 8, do 5 ao 6. Um texto muito conhecido, eu quero ler e aqui eu encerro. Diz assim a palavra de Deus: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, preste atenção, mas o do Espírito para a vida e... Aleluia. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Eu queria que você, em nome de Jesus, fechasse os seus olhos, que é a janela da nossa alma, e entendesse algo que eu quero dizer para você nessa noite. Você veio aqui por um convite, é verdade. Alguém te convidou para você estar aqui. Alguém te convidou para você estar aqui nesse momento, mas eleva o teu pensamento além disso. E entenda que foi o Senhor que te trouxe. E tudo que foi falado, encontrar repouso no seu coração, deixa o Senhor fazer. Decida Ele ir na sua frente. Não decida você mais tomar a frente. Decida ouvir o que Ele tem falado. Não fique pensando no que talvez Ele possa fazer. Decida de fato viver uma vida na qual você não vai mais andar perdido. Não deixe as coisas passarem entre os seus dedos, como passou o próprio Jesus na vida de José e Maria. Num ambiente de glória, onde todo o projeto que Deus tinha para a vida dele quase que foi perdido.
quase que foi levado para outro lugar, para outras circunstâncias, mas Deus fez da maneira que tinha que ser feito. E o meu intuito e o meu desejo de verdade diante do Senhor é que essa palavra encontre repouso no seu coração, de tal forma que as suas decisões mudem. Ah, pastor, mas eu quero mudança de vida. Comece primeiro decidindo fazer diferente. A sua vida vai mudar naturalmente. Ah, pastor, mas sabe, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Não é pelo gostar, mas é o valor que você dá para isso. Eu gosto de futebol, eu amo futebol, mas eu adoro a Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu gosto, irmãos, não tem pelo gosto, não é pelo gostar, é por importância que você dá, muito mais do que dá para Ele. Eu amo a minha família, eu adoro a minha família, mas não é pelo adorar a família, é pela importância que você dá mais para a tua família do que você dá para Deus. O que eu quero dizer é que Deus, Ele não troca, Ele não negocia a presença dEle na sua vida com ninguém. Não, pode ser riqueza, pode ser emocional, pode ser qualquer coisa. Deus, Ele tem filhos, Deus não tem afilhados. Deus quer ter intimidade com você da maneira que você o entende. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.